a medição aqui, ó, a gente vê que aqui dá 89 milímetros, né? Então aqui são 11 milímetros a mais, né? Essa roda está mais para frente do que a de lá, 11 milímetros, né? Então, o que acontece? Essa roda está adiantada ou a roda de lá está atrasada, né? Então, como a gente saber onde seria, qual o problema e onde seria? Então, é o seguinte, olha só, nesse vídeo aqui, vou mostrar para você uma situação aqui de uma roda atrasada e possivelmente também o caster está atrasado desse Fox, tá? Esse aqui é um Fox, direção mecânica, não sei o ano do carro ainda, não verifiquei o ano do carro, mas o que importa aqui nesse momento aqui é que é um Fox direção mecânica, tá? Então eu vou fazer a medição aqui de distância, né? E essa medição que eu estou fazendo é uma medição de atraso de roda e não necessariamente representa o ângulo de caster, que o ângulo de caster é outra coisa, tá? Que eu não vou explicar nesse vídeo para não ficar muito longo, e eu tenho vídeos no canal explicando o que seria o caster. Então é o seguinte, aqui eu tenho 78 milímetros, né? Ou seja, do pneu até a borda da caixa de ar, eu tenho 78 milímetros. Agora a gente vai verificar lá na outra roda. Então, na roda de cá, a gente já vê nitidamente que existe um espaço muito maior, né, entre a roda e a ponta da caixa. Mas vamos fazer a medição aqui, ó, a gente vê que aqui dá 89 milímetros, né? Então aqui são 11 milímetros a mais, né? Essa roda está mais para frente do que a de lá, 11 milímetros, né? Então, o que acontece? Essa roda está adiantada ou a roda de lá está atrasada, né? Então, como a gente saber onde seria, qual o problema e onde seria? Então aqui eu vou medir o caixa desse carro e eu vou te mostrar, eu já achei o problema do carro, né? Eu vou te mostrar aqui onde é que está o problema. Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, eu já vim aqui no computador, na verdade eu já vim aqui no meu quadro aqui, ó, e eu coloquei o seguinte, ó. Então aqui eu tenho o caster de um carro de direção mecânica, o mínimo e o máximo, a gente vai consultar no computador, e aqui a gente tem um caster direção hidráulica, o mínimo e o máximo, tá? Então a gente vai vir aqui no sistema, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o sistema, certo? E vamos selecionar aqui o Fox direção hidráulica, perdão, vamos selecionar primeiro o Fox direção mecânica e vamos consultar qual a medida de caster, né? Porque não necessariamente o caster está diretamente ligado à roda atrasada, mas ao mesmo tempo uma coisa vai interferir um pouco na outra, certo? Vou botar aqui alguma coisa para a gente poder conseguir avançar. Vou botar aqui uma placa qualquer. Vamos selecionar aqui o operador. E vamos digitar aqui o veículo, certo? Então aqui nós temos um Fox. Esse Fox aqui, ó. Vamos selecionar primeiro esse Fox aqui, ó. Direção mecânica. É um Fox 1.0, 1.6, direção mecânica. De 2003 para frente. Vamos avançar aqui, ó. O que acontece? Vamos na próxima tela. E essa tela aqui, ela já vai dizer o seguinte. Olha só. O caster do Fox direção mecânica, ela é para ser o caster de 2,10 até 3,10. Direção mecânica, tá? Então, vamos colocar aqui o mínimo, tá? E o máximo para a direção mecânica. Observar o seguinte. Então, o mínimo é 2,10. 2,10. Na verdade, é graus, né? Então, 2,10. E o máximo é 3,10. Beleza. Aqui são graus e aqui são minutos. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai consultar qual é a medida de caster
do Fox direção hidráulica. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela inicial. Essa tela aqui tá bom, já dá que chega aqui, ó. Agora vamos digitalizar aqui o Fox. E dessa vez vamos selecionar ele direção hidráulica. Fox 1.0, 1.6, direção hidráulica 2003 em diante. Beleza, vamos avançar aqui, ó. Beleza? E agora a gente vai na próxima tela. A gente vê aqui que o caster dele, ó, ele pode ser, olha, um caster muito mais avançado, ó, 3,40 até 4,40, certo? Então vamos digitalizar aqui, vamos escrever aqui também, ó, certo? Caster do Fox direção hidráulica, ele é para ser de 3,40, 3 graus e 40 minutos, até 4 graus e 40 minutos. Beleza, então a gente já tem aqui, você observa que existe uma variação significativa de um caster, de um carro, né, no caso aqui do Fox, direção mecânica para a direção hidráulica. Então, partindo desse princípio aqui, a gente já consegue fazer o seguinte, né? A gente já consegue ter uma ideia. Se esse carro, né, ele é direção mecânica e essa roda está muito para frente, né? Provavelmente o lado errado pode ser esse, né? Mas onde é que está o erro, né? E outra coisa que você pode observar é que quando você olha aqui esteticamente, essa roda ela está mais centralizada no baú da caixa, né? Então, o que acontece? Aqui são algumas coisas que a gente tem que avaliar. E aqui é o seguinte, ó. Vindo aqui embaixo do carro, você observa aqui, ó, que esse carro, ele tem um pivô, né? Esse pivô aqui, ó, o centro do pivô, ele tá meio que apontando para trás da roda, certo? Certo, ó. Esse pivô, ele tá meio que apontando para trás da roda. Você, olhando assim, a princípio, você não vai entender muito bem, mas quando você olhar na outra roda, você vai perceber, vai entender o que eu tô falando. Então, esse ponto aqui do pivô tá mais para trás da bandeja do que para frente. Então, esse pivô, ele tem uma inclinação para trás. Isso porque esse carro, ele é direção mecânica. E essa inclinação aqui, ela muda, ela reduz o ângulo de caster, né? Então, quando você tem um carro com a direção hidráulica, a tendência do caster é sempre para ser maior. Você percebe que esse pivô, ele se encontra com uma ponta dele inclinada para frente, certo? Então, aqui a gente vê que a gente tem um problema, né? Porque nesse caso, esse pivô, ele está montado como se fosse para um carro, um Fox, direção hidráulica, né? Então, como poderia fazer? Isso faz com que esse caster fique muito elevado. Então, na medida que essa roda foi para frente, consequentemente esse caster foi alterado. Então, a gente vai medir esse caster aqui para ver quanto está dando esse caster, né? Agora, como a gente poderia, né? Essa peça, como eu poderia colocar ela para ficar com o pino para trás? Na verdade, essa peça, ela para ficar para trás, ela teria que ser montada desse lado. Então, a conclusão é que essas duas peças, elas são duas peças na esquerdas, direita, né? Esse lado aqui é o direito do passageiro. Os dois pivôs, eles são do lado direito, né? Para o Fox direção mecânica, eles seriam direito. E se fosse para se esse Fox fosse direção hidráulica, essas duas peças seriam do mesmo lado, no caso esquerdo, né? Que seria esse lado, que colocaria as duas pontas dele apontando para frente. Então, para a gente poder tirar uma conclusão aqui, para matar a cobra e mostrar a cobra morta, o que eu vou fazer? Eu vou medir o caster desse lado, certo? Vamos colocar aqui o equipamento de alinhamento computadorizado e vamos fazer a medição de caster dessa roda primeiro, tá? Então, eu vou deixar lá, selecionado o veículo no computador, direção hidráulica, né? Está selecionado lá. Então, vamos ligar aqui, instalar aqui o equipamento. Vou colocar aqui as cabeças no local. Beleza. E aqui é o seguinte. Vamos medir esse caster aqui. Então é o seguinte, para a gente medir o caster, a primeira coisa que a gente tem que fazer ali
é travar o pedal do freio. Beleza? Vamos ligar aqui o equipamento. Bora colocar aqui no nível. Colocamos aqui no nível. Aí, colocamos no nível. E agora vamos um pouquinho, que é bem sensível. Colocamos no nível. Ok. Agora a gente vai travar o freio para a gente poder dar sequência aqui na medição do caixa desse carro. Aqui já aparece a cambagem. 1 grau e 10, 1 grau e 5, oscilando entre 1 grau e 5 e 1 grau e 10. E aqui a gente já tem, já apareceu aqui no computador a medida de cambagem. A gente está preocupado com a medida de caster, né? Então vamos travar lá o pedal do freio e vamos dar sequência aqui na medição do caster. Eu vou posicionar aqui a câmera na posição para você acompanhar bem aqui o procedimento de medição de caster usando esse equipamento, porque é a dúvida de muitas pessoas aí que mexem, que trabalham com alinhamento e de repente adquirir uma máquina como essa, eles passam muita dificuldade nesse sentido, né? Os caras têm muita dúvida, como é que mede o caster com essa máquina? Então você vai ver agora também nesse vídeo aqui. Ok, tá ok. Travei ali o volante, travei o pedal, certo? Então travar o pedal não tem segredo. Essa aqui é uma dica bem simples, certo? É uma dica pontual, né? Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão iniciando, porque algumas pessoas se pegassem uma situação como essa aqui, não teria a mínima ideia de por onde começar ou o que fazer, né? Pessoas iniciantes na área. Então é o seguinte, vamos lá. Então, aqui a gente vai medir o caster. Aqui embaixo tem uma escalazinha no prato. Essa escalazinha aqui, ó, ela que define, ó, 0 grau, 5 graus, 10 graus, 20 graus. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos posicionar melhor a câmera aqui, para você conseguir acompanhar. Eu vou observar aqui, vamos lá, se eu consigo baixar um pouco. Pronto, conseguimos ver a escala lá embaixo, ó. Então, eu vou apertar aqui em cima em caster, apertei em caster. Eu estou olhando aqui embaixo na escala. E aqui em cima ele diz, ó, gire o pneu 10 graus para dentro e pressione zerar. Então, o que seria girar 10 graus para dentro? É girar a parte da frente do braço, da roda do braço do equipamento para dentro. Então, eu vou começar a girar ele aqui para dentro, ó. E como é que eu sei que está girando 10 graus? Olha só, pronto, ó. 10 graus. Porque aqui embaixo no prato, essa setinha aqui está apontando em cima de 10 graus. E agora eu vou pressionar, como ele está dizendo aqui, ó, pressionar zerar. Pressionei zerar, ele vai dizer agora, ó, retorne ao ponto zero e gire 10 graus para fora e depois pressione salvar. Então, voltamos para o centro, né, o ponto de partida inicial, o zero, aqui embaixo. E agora a gente vai girar 10 graus para fora. Vamos girar 10 graus para fora. E agora a gente vai pressionar em salvar, como o sistema pediu. Então, simples assim. Show de bola. Já medimos o caster desse lado, certo? A gente vai observar o seguinte. Vamos observar aqui, ó, que esse caster, ele apareceu 4 graus e 40, né? Então, se a gente observar aqui, ó, esse veículo selecionado aqui, por último, foi um veículo de direção hidráulica. Então, se esse carro fosse direção hidráulica, esse caster estaria certo, certo? Se observando aqui também na nossa lousa, no nosso quadro, se observar aqui, ó, que esse é um carro de direção mecânica, mas ele está com um caster como se fosse um carro de direção hidráulica, certo? Isso a gente tira a prova de quê? De que esse pivô que foi colocado do lado esquerdo, ele jogou essa roda para frente. Então, na verdade, esse pivô ele era do lado direito e foi colocado do lado esquerdo. Aquele pivô lá, ele também é do lado direito. Está direito, tudo bem, porque esse carro é direção mecânica, tá? Se esse carro fosse direção hidráulica, aí esse terminal, esse pivô, teria que estar desse lado, tá? Então, para não confundir muita cabeça, agora vamos aqui, ó. Então, você observa que se fosse um veículo de direção hidráulica, esse caixa estaria certo. Agora, vamos voltar e vamos selecionar o veículo de direção mecânica, né? Olha só. Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui o Fox. E detalhe. Se você tiver, ó, Fox 1.6, 1.0, 2003 em diante.
direção mecânica. Olha só, vamos avançar. Pronto, aqui, ó. Já conseguimos ver, ó, que o caster está 4,40 e está muito fora, né? Porque para um carro de direção mecânica, ele tem que ser de 2,10 a 3,10. Beleza? Então aqui é a prova dos 9. Agora, para sanar aqui a curiosidade de algumas pessoas, de repente pode ser a sua, a gente vai medir o caster da outra roda, certo? Para a gente ver como está dando o caster da roda do lado do passageiro, que é a roda que a gente imagina que esteja normal, né? O caster pode estar normal, porque esse pivô aqui está colocado na posição correta, né? Então a solução desse problema aqui seria simplesmente o camarada trocar o pivô do lado esquerdo, colocar o pivô correto, certo? É um pivô que aponte para trás e não para a frente do carro. Então é o seguinte, então aqui coloquei o equipamento no lugar, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente vai repetir o processo de medição de caster dessa vez nessa roda aqui. Então vamos clicar em caster, tá? Clicamos em caster, ele vai dizer gire 10 graus para dentro e pressione zerar. Então vamos lá. Olha aqui embaixo na escala, eu vou girar 10 graus para dentro e pressiono zerar. Beleza. Retorne a zero e gire 10 graus para fora e depois salvar. Retorno ao zero. Agora pressiono 10 graus para fora e pressiono zerar. Ou pressiono salvar. Tá aqui. Pronto. Agora aqui, ó, a gente vai observar, voltamos para o centro, já medimos o caster. E aqui é o seguinte, observa só que o caster desse carro aqui, ó, ele apontou em cima de 2,30, né, 2 graus e 30. Então é interessante que essa roda, né, dentro da centralização mais ou menos, bem melhor, aparentemente, né, é um carro de direção mecânica e o caster ficou dentro da margem de um carro com direção mecânica, ó. Ele é de 2,10 a 3,10, então 2,30 ele fica no intermédio entre 2,10 e 3,30. Então, olhando aqui no computador, a gente observa que esse veículo é um Fox direção mecânica. Então, esse caster da direita está show de bola, dentro da especificação, e esse caster está muito fora, está muito positivo, né? Então, aqui, você não tem que perder tempo aqui, querendo puxar a roda para trás, esticar, levar o carro no alinhamento técnico, nada disso. Basta você trocar o pivô, colocar o pivô correto do lado do motorista, esse lado aqui, né? E a roda ela vai voltar para o centro, para o local certinho dela, e o caster vai ficar dentro da especificação para em seguida você dar continuidade no processo de alinhamento, tá? Então, esse vídeo aqui, ela é uma dica bem pontual, né? É uma informação preciosa, interessante, é uma dica muito boa, né? Porque pode dar um norte, uma direção aí para muita gente que está iniciando agora, ou pessoas que já trabalham há algum tempo, mas que tem ainda muita dúvida, muita dificuldade. Mas é o seguinte, se você tiver interesse num curso completo, passo a passo do zero, você tem muito mais coisa para aprender lá com a gente. Eu vou deixar o link do meu curso, o site do meu curso, aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, beleza? E aqui uma informação adicional, tá? Aquele carro ali, ó, aquele carro ali, ele é um Fox, tá? Aquele carro ali é um Fox. O meu vídeo passado foi com ele, né? Ele tem um monte de peça para ser trocada. E por incrível que pareça, esse pivô aqui, ele é o mesmo pivô daquele carro lá. Só que naquele carro lá, os pivôs eles são montados e invertidos, né? Nas duas rodas, os pivôs são montados apontando a ponta dele para frente do carro, porque aquele carro ele é direção hidráulica, tá? Então, esses mesmos pivôs aqui do Fox, eles são os mesmos pivôs do Polo e são montados para frente. Então, para montar para frente, é só você trocar, né? Se esses dois pivôs aqui, eles tivessem, se fossem os dois, um esquerdo e um direito, então se você inverter, trocar, os dois apontam para frente. Trocou, os dois apontam para trás. Simples assim. Beleza?
Vou ver se eu consigo pegar uma imagem ali dele por baixo. Não, melhor é o seguinte, é melhor você assistir o vídeo que eu postei anteriormente a esse, que eu estou mostrando lá um problema na suspensão do carro. Eu não sei se dá para ver direito lá, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma filmagem rapidinha aqui da posição do pivô. Olha só, aqui eu estou embaixo do polo, tá? Você observa aqui a parte de trás do veículo, tá? E aqui você vê, ó, que o pivô está apontando para frente do veículo, porque o carro ele é direção hidráulica, tá? Então, o carro com direção hidráulica, ele tende a ter um caster mais elevado, certo? O ângulo de caster, ele ajuda o carro voltar o volante para o centro quando você faz a curva, né? Então, o caster ele é mais alto, ele é maior quando a direção é hidráulica, porque como a direção ela tem um sistema que torna o volante mais leve, o condutor não vai sentir um peso muito forte, visto que ele tem auxílio hidráulico para poder fazer o giro. Então, quando o carro é direção mecânica, exige muita força do condutor, né? Então, o caster ele é sempre menor, né? Então, a direção mecânica, o carro com direção mecânica, ele tende a, quando você enrola o giro, você solta, ele tende a desfazer o giro com menos intensidade do que o carro direção hidráulica, certo? Porque o ângulo de caster ele é sempre menor. Você observa aqui, ó, pivô do lado do, esse é o lado do passageiro, ó, pivô apontando para frente. Se eu arrancasse os dois pivôs desse carro aqui, para colocar naquele carro lá, certo? No Fox, eu teria que montar eles dois lá no Fox invertido, né? Então, o direito iria para a esquerda e o esquerdo para a direita. Desse modo, os dois pivôs apontariam para trás e estariam certos para aquele carro lá, porque ele é direção mecânica, né? A mesma situação ocorre às vezes no caso com o Gol, o Gol G5, né? O Gol G4 também tem isso, o Gol G5 também. Só que eu tenho um vídeo aqui que eu já peguei Gol G5 com o caster atrasado e eu tive os pivôs invertidos, né? Jogando a roda para frente e o caster deu dentro da especificação. Então, às vezes o carro tem um empenamento na estrutura ou nas bandejas ou em algum ponto que as duas rodas estão atrasadas. Como é que eu faço? Por exemplo, no caso daquele carro lá, né, um carro de direção mecânica, o cara tem duas rodas atrasadas, né, o carro tem algum empenamento na estrutura ou qualquer outra coisa. Se o cara trocar os pivôs de lado, já teve situação que pode resolver, entendeu? Mas isso aí é um caso para ser estudado, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vai ter situação que tu vai ter um carro com a roda atrasada, as duas rodas vão estar atrasadas, e você não vai, se você inverter os pivôs, ele pode ficar além daquilo que deveria ficar, beleza? Mas enfim, esse vídeo ficou meio assim, né? Ficou meio, espero que não tenha ficado muito confuso. É porque você não consegue explicar tudo em um único vídeo, beleza? Mas resumindo, basicamente é isso. Achei essa informação bem importante aí, para o cara que pegar um carro com esse problema aqui, ele não ficar se debatendo aí, apanhando, sem necessidade. E para você entender que se você aprende isso aqui com a gente aqui no nosso canal aqui do YouTube sem pagar nada, imagina o quanto você poderia aprender, né, se você quer ser um cara especialista nessa área, se você se tornar membro do nosso curso completo, passo a passo do zero. Beleza? Então é isso. Dessa vez encerrou o vídeo. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.